Bom, vamos falar um pouco sobre o tabaco e seus derivados. Esse trabalho é apresentado pelo curso de Biomedicina na disciplina de Perícia Criminal e Toxicologia pelas alunas Daiane Oliveira Gomes Leão, Jéssica Lorena Silva e Vitória de Sales Maia. O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco. De acordo com a revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, o tabagismo integra o grupo de transtornos mentais e comportamentais em razão do uso de substância psicoativa. Ele também é considerado a maior causa evitável isolada de adoecimento e mortes precoces em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde aponta que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Mais de 7 milhões dessas mortes resultam do uso direto desse produto, enquanto cerca de 1,2 milhões é o resultado de não fumantes expostos ao fumo passivo. A OMS afirma ainda que cerca de 80% dos mais de 1 bilhão de fumantes do mundo vivem em países de baixa e média renda, onde o peso das doenças e mortes relacionadas ao tabaco é maior. O tabaco é uma planta chamada Nicotiana tabaco, cujas folhas são utilizadas na confecção de diferentes produtos que têm como princípio ativo a nicotina. Atualmente existem diversos produtos derivados do tabaco, como o cigarro, o cachimbo, o charuto, o cigarro de palha, o rapé, os dispositivos eletrônicos para fumar, que hoje em dia está muito na moda, entre outros. Originário do continente americano e utilizado por diferentes povos, o tabaco é uma planta na qual é extraída a substância de efeito estimulante chamada nicotina. A palavra tabaco teria vindo dos indígenas Arauaca, que aspiravam a fumaça por meio de um tubo em forma de Y e fumavam folhas enroladas como uma espécie de charuto. O tabaco começou a ser utilizado aproximadamente no ano 1000 a.C. nas sociedades indígenas da América Central, em rituais mágicos religiosos, com o objetivo de purificar, contemplar, proteger e fortalecer os ímpetos guerreiros. Levado por navegadores europeus ainda no século XVI, se espalhou por outras partes do mundo. Chegou ao Brasil provavelmente pela migração dos tupis-guaranis. Catarina de Médicis, rainha da França, passou a usar o fumo em pó para curar constantes enxaquecas, aconselhada por Jean Nicot, embaixador da França em Portugal, e aquele a quem se deve o nome científico dado à planta Nicotiana tabaco, adotado por médicos e boticários. Após esse fato, os nobres passaram a imitá-la e o uso do rapé, que exigia folhas de melhor qualidade, tornou-se moda nas, tornou-se moda nas cortes europeias. A produção em grande escala foi possível com as inovações tecnológicas trazidas pela Revolução Industrial. As guerras mundiais tiveram um papel decisivo na difusão do produto. Durante a Primeira Guerra Mundial, o tabaco foi amplamente distribuído a soldados norte-americanos. No Brasil, o rapé e o cigarro de palha foram gradativamente trocados pelo cigarro industrializado. As primeiras fábricas do novo produto datam de 1875, mas foi a partir de 1890 que a produção aumentou efetivamente. O uso do tabaco passou a ser identificado como fator de risco para uma série de doenças, a partir da década de 1950. No Brasil, a partir da década de 70, começaram a surgir movimentos de controle do tabagismo liderados por profissionais de saúde e sociedades médicas. A atuação governamental no nível federal começou a se institucionalizar em 1985 com a constituição do Grupo Assessor para o Controle do Tabagismo no Brasil e em 86 com a criação do Programa Nacional de Combate ao Fumo. A nicotina é uma substância orgânica nitrogenada existente em algumas plantas e fungos. Ela é uma droga psicoativa e pode ser absorvida por via oral ou pulmonar. Por via oral, ela é absorvida na boca e ela é transportada pelo sangue até o cérebro. E na via pulmonar, ela se difunde por todo o vaso e chega ao cérebro. Após uma inalação, altos níveis de nicotina atingem o cérebro em cerca de 10 a 20 segundos. A rapidez do aumento dos níveis dessa substância permite que o fumante titule o nível de nicotina e os efeitos relacionados durante o ato de fumar o tornam, né, como uma forma de administração da nicotina que mais reforça e produz dependência.
Alguns estudos mostram que a dose letal mediana da nicotina, LD50, chega a medir cerca de 0,40 miligramas em humanos. Na toxicologia, a LD50 é a dose necessária de uma dada substância ou tipo de radiação para matar 50% de uma população em determinado teste. Outra característica perigosa é a sua capacidade de se ligar com as bases nitrogenadas presentes no DNA, o que pode causar mutações em fetos e levar ao câncer. A nicotina também é responsável por aumentar responsável por causar aumento na frequência cardíaca, na pressão sanguínea e na frequência respiratória, e causa uma diminuição da absorção da água na pele, no sangue e na diurese. No corpo, a nicotina é metabolizada no fígado pelo sistema da enzima citocromo P450, que converte a nicotina em cotinina, que ativa os receptores colinérgicos presentes no cérebro, o que impede de exercer a sua função normal. Após esse processo, ela então é excretada pela urina e pela saliva. A epidemia de tabaco é uma das maiores ameaças à saúde pública que o mundo já enfrentou, sendo responsável pela morte de mais de 8 milhões de pessoas por ano. Mais de 7 milhões dessas mortes são resultado do uso direto do tabaco, enquanto mais de 1,2 milhões de mortes são resultado de não fumantes expostos ao fumo passivo. Quase 80% dos mais de 1,1 bilhão de fumantes em todo o mundo vivem em países de baixa e média renda, onde a carga das doenças relacionadas ao tabaco e morte é mais pesada. Os usuários de tabaco que morrem prematuramente privam as suas famílias de renda, aumentam o custo dos cuidados de saúde e impedem o desenvolvimento econômico. Em alguns países, as crianças de famílias pobres são frequentemente empregadas na produção de tabaco para gerar renda familiar. Essas crianças, elas são especialmente vulneráveis à doença da folha verde de tabaco, que é causada pela nicotina. Bom, algumas medidas públicas de controle do tabaco. Desde o final da década de 80, a gestão e governança do controle de tabagismo no Brasil vem sendo articuladas pelo Ministério da Saúde através do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o INCA, que inclui um conjunto de ações nacionais que compõem o Programa Nacional de Controle do Tabagismo. O programa tem como objetivo reduzir a prevalência de fumantes e a consequente morbimortalidade relacionada ao consumo de derivados do tabaco no Brasil, seguindo um modelo lógico no qual ações educativas de comunicação, atenção à saúde, junto com apoio e adoção ou cumprimento de medidas legislativas e econômicas, se potencializam para prevenir a iniciação do tabagismo, principalmente entre crianças, adolescentes e jovens. Em 2021, a OMS mostrou que existem 1,13 bilhões de usuários de tabaco no mundo, em comparação com 1,32 bilhões em 2015. Espera-se que esse número caia para 1,27 bilhões até 2025. Milhões de vidas foram salvas por políticas eficazes e integrais de controle de tabaco sobre a Convenção Quadro da OMS para o Controle de Tabaco e o M-Power. O relatório M-Power foi lançado em 2007 para promover ações governamentais a partir de estratégias de luta contra o tabaco em linha com a OMS. Atualmente, uma medida pública muito utilizada no Brasil são as embalagens de produtos derivados do tabaco, muito comuns em caixas de cigarro, que contêm informações sobre os riscos da nicotina à saúde. Essas embalagens têm como objetivo prevenir e reduzir o uso do tabaco. Por fim, finalizamos nosso trabalho com essa mensagem. Agradecemos pela atenção e essas são as nossas referências.